Eu estava aqui pensando no que gravar e no que conversar com vocês no vídeo de hoje, e um assunto que eu acho muito bacana me veio à mente. Vamos conferir? Oi, gente, eu sou a Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje, como eu disse na chamada, eu estava pensando aqui no que gravar com vocês, no que conversar com vocês e veio um assunto para mim que me é muito valioso. São grupos de leituras coletivas. Vocês conhecem? Já fizeram parte de algum? Pois eu faço parte de alguns e já fiz parte de outros. Sim, eu comentei com vocês no meu vídeo inicial, no vídeo de apresentação do canal, que eu sou gestora, professora, educadora e acho bacana contar para vocês as minhas experiências literárias e durante muito tempo eu me vi, mesmo que sem perceber, lendo apenas leituras muito técnicas, voltadas para o meio educacional, porque eu gosto muito de ler. E foi o meu momento literário. Porém, em 2017 para 2018, quando eu decidi que criaria um projeto literário, eu me vi um tanto perdida. E acredito que muita gente deva se ver assim quando quer se reinserir num meio literário, independente de ser um influenciador literário como eu, um blogueiro literário, ou não. Fato é que muitas pessoas gostam de ler, mas se sentem um tanto desatualizados. E os grupos de leitura coletiva, ou, como muitas pessoas falam, círculos de leitura, ou clubes de leitura, ou grupos de leitura coletiva apenas, como eu conheço e a gente fala muito mais, eles servem também com esse intuito de nos reinserir no meio literário, de nos ajudar a nos atualizarmos com relação às leituras que queremos fazer. Eu, por exemplo, fiquei um tanto perdida, porque eu não sabia nem dos lançamentos, do que estava para vir, do que já tinha passado, e eles têm me ajudado. Fiz parte de alguns, faço parte de outros, e eu conheci os grupos de leitura mais ou menos em março, abril do ano passado. Entrei em alguns em abril do ano passado, e em um eu estou até hoje. De lá para cá, posso falar para vocês assim que vivi muitas experiências literárias bacanas, como amigos secretos literários, conheci muita gente, criei vínculos. Isso é muito bacana, porque muitas pessoas se inserem nesse meio, nesses círculos, simplesmente para ler, conhecer gente, conversar. Outros, como eu, blogueiros literários, organizam, conversam, trazem dicas bacanas, trocam experiências literárias e isso é muito legal. De lá para cá, eu posso dizer para vocês que li muita coisa bacana, que me atualizei, que conheci gente nova, fiz amizades, como eu disse, criei vínculos e pessoas de gostos, culturas e preferências literárias muito distintas. Outras, como eu, que gostam de ler de tudo. Para vocês terem uma ideia, li muita coisa de lá para cá. Vou citar alguns exemplos para vocês. Eu li Um de Nós Está Mentindo, que foi uma experiência literária incrivelmente bacana para mim. O Homem de Giz, Bird Box, li Corte de Espinhos e Rosas, que, aliás, eu preciso dar continuidade a essa série porque eu simplesmente apaixonei por ela. Pude conhecer escritores que todo mundo fala tão bem e que eu não conhecia o material, conhecia apenas os nomes desses escritores, como, por exemplo, posso citar Colin Hoover, que eu li November 9 esse ano até, e que foi muito bacana. Foi, assim, uma experiência incrivelmente grande para mim, no sentido de amar a escrita de Corro, como muita gente a chama, a conhece. Gosto muito de romances de época, mas nunca tinha lido Julia Quinn, por exemplo, pasmem, e li Uma Dama Fora dos Padrões, eu amei. Li A Cinco Passos de Você, li também O Jardim das Borboletas, que, nossa, que leitura, gente! Tudo isso tem me feito refinar o meu gosto, reavaliar as minhas preferências literárias. Fiz parte de um grupo de leitura coletiva esse ano que me foi incrivelmente maravilhoso no sentido de aperfeiçoamento literário no que diz respeito a clássicos literários universalmente conhecidos, que foi o grupo de Os Miseráveis, de Victor Hugo. A leitura de Os Miseráveis eu não concluí, o grupo concluiu em maio desse ano. Eu entrei justamente com a curiosidade e a vontade de querer fazer parte desse grupo e de conhecer pessoas novas.
principalmente de ler Os Miseráveis, mas eu sabia que pela minha rotina e pelos meus compromissos eu não conseguiria concluir um livro daquele tamanho, daquela grossura. Ele está aqui até, mas é uma leitura que tem me acompanhado devagarzinho e que aos poucos eu pretendo concluir, sim, porque tem me trazido muitas reflexões acerca de pessoas e universos de tempos e culturas e tradições diferentes e faz a gente pensar em muita coisa. Então, fiz parte do grupo de leitura de Os Miseráveis, faço parte do grupo de leitura do Alex Nascimento, fiz parte de um grupo de leitura muito bacana em que li apenas leituras femininas. Foi a Maratona de Leituras Femininas, em que eu li 3 livros que eu gostei bastante, que depois quero trazer para vocês também as minhas considerações acerca desse grupo, em que muito me enriqueceu e me fez repensar o universo feminino na literatura. Eu me considero uma felizarda por participar desse grupo. Em 2019, eu comecei, dando sequência a partir da Maratona de Leituras Feministas, como eu falei, comecei a rever as minhas preferências literárias no meio feminino, e Clarice Lispector é uma que tem me enriquecido enquanto alguém que gosta de escrever, enquanto alguém que aprecia a escrita nacional, principalmente a escrita de mulheres brasileiras. Então, esse ano, junto do Gustavo, do blog Leitura Enigmática, a Fernanda, do blog Conduta Literária, e a Amanda, do blog Sobre a Leitura, nós 4 iniciamos o projeto 12 Meses com Clarice 2019, criamos a hashtag de mesmo nome, hashtag 12 Meses com Clarice 2019, e como vocês podem ver, está até marcado, a gente tem lido a cada mês, começando em janeiro, um conto de Clarice, e temos a cada fim de mês ou início do mês, de um outro mês, publicado resenhas com base nos contos que nós temos lido de Clarice Lispector, do livro Todos os Contos, publicado pela editora Rocco. Eu já falei outras vezes aqui sobre, mas ainda não falei exatamente sobre essa proposta, que nós até pretendemos trazer mais pessoas para o grupo. No momento estamos nós 4, mas assim, a gente conversa bastante e a vontade de amadurecer esses 12 meses com Clarice e fazer que esses 12 meses virem muito mais, tem crescido dentro de nós, porque a gente tem aprendido bastante sobre o que é uma escrita feminina, sobre o que é a escrita feminina, e quem sabe mais tarde a gente vai estar conversando mais sobre a possibilidade realmente de estar trazendo vocês mais para próximo de nós. Assim como eu falei também, uma coisa muito bacana sobre os grupos de leitura coletiva são as escolhas ao longo do ano. Quem administra, quem organiza grupos de leitura coletiva, geralmente tem a meta de um gênero, por exemplo, literário a cada mês do ano, então seriam 12 metas literárias, 12 gêneros, 12 preferências literárias, em que são colocadas para esses grupos a possibilidade de avaliação, escolha e votação. Então, outra coisa muito bacana é o fato de que nesses grupos as escolhas dos livros que serão lidos ao longo do ano são bem democráticas, porque todo mundo se expressa, se expõe, coloca o que gostaria de ler com base no gênero de cada mês, e a gente vota e escolhe. Então, assim, para mim, me ressignificar no meio literário através dos grupos de leitura coletiva tem sido experiências muito bacanas, muito boas mesmo. Como eu disse para vocês, li muita coisa bacana, espero estar lendo muito mais. E assim, existem grupos que são presenciais, existem grupos que são à distância. Acho que hoje, pelo menos a minha vivência, é de uma maioria ser à distância, e esses grupos geralmente funcionam por meio de Facebook, no Instagram e muitos no WhatsApp. Eu, por exemplo, tenho feito parte de um que é uma novidade para mim, e que até a leitura que eu estou fazendo no momento está inserida na minha maratona literária, que eu vou deixar aqui no card para vocês, a maratona literária de fim de férias do Café, e eu tive a possibilidade de estar lendo. No momento até estou lendo, mas sei que quando esse vídeo for ao ar já vou estar concluindo o livro Caleidoscópio,
da escritora Sue Hacker. Esse grupo de leitura que eu estou participando pela primeira vez, fui convidada e me sinto muito lisonjeada e grata por estar participando, é do Clube Literário da Fernanda Velar, e é um grupo de característica de betagem. O que seria isso? A nós é apresentado uma proposta literária, um livro, é um tipo de leitura mais restrita, mais fechada. Mas eu tenho gostado bastante e essa minha primeira experiência literária num grupo de betagem está sendo muito bacana, muito gratificante. O que tem sido muito legal também são os debates, porque a gente lê durante um mês, alguns grupos oferecem cronograma, outros já deixam num caráter mais livre. Eu, particularmente, não consigo seguir cronogramas. Como eu disse, tenho muitos compromissos dentro das minhas leituras de cada mês, então, para mim, às vezes fica um pouco difícil seguir cronogramas. Raras foram as vezes que eu consegui, mas para quem consegue é muito legal. No fim de cada mês, a gente tem um horário determinado e a gente ali coloca as nossas considerações, sejam elas positivas, negativas. Muitas vezes respondemos perguntas fazemos perguntas sobre aquelas leituras, sobre o que achamos ou deixamos de achar, sobre as nossas expectativas. Confesso para vocês que já participei de alguns debates em que eu não tinha concluído a leitura ainda, mas achei muito bacana porque me foi uma aventura muito grande tomar cuidado para não estar pegando spoilers. Então eu entrava, saía. Então, assim, para mim são até diversões estar fazendo parte desses grupos em que eu fiz parte, alguns que eu faço parte, estar podendo contribuir de alguma forma para a literatura, para as pessoas que estão entrando, porque todo dia entra gente e alguns conseguem continuar, outros não, dentro das possibilidades, assim como eu já saí de alguns grupos. Então, gente, a minha dica literária de hoje para vocês é justamente trazer a possibilidade de grupos de leitura, porque são muito ricas. Existem diversos, como eu disse, em diversas redes sociais e nas cidades de vocês também, acredito, assim como na minha também tem. E já fiz parte de alguns encontros literários muito legais, inclusive convido vocês a estarem entrando nas minhas redes sociais, que lá uma vez ou outra eu estou postando fotos de encontros que eu faço parte na possibilidade, sempre que eu posso, estou indo. E aí eu pergunto para vocês se nas cidades de vocês tem, se vocês participam, com qual frequência, se vocês preferem estar em grupos em redes sociais ou presenciais e por quê? Que leituras vocês já fizeram nos grupos que já participaram ou que participam e que trouxeram um enriquecimento cultural para vocês? Eu posso dizer que todos os contos de Clarice têm refinado o meu gosto pela escrita, por exemplo, assim como Os Miseráveis tem me trazido muitas reflexões. Então, digo que são leituras que me trouxeram uma gratidão muito grande de estar participando desses grupos, assim como participei da Maratona de Leituras Feministas, que foi um grupo de leitura coletiva também. E vocês? Como participam dessas leituras? Já tiveram a curiosidade de entrar em um? Fica aqui o meu carinho, a minha dica e a minha sugestão de hoje